Hoje nós falaremos sobre o George Self. George Self também é um inglês e ele tem uma passagem pelas escolas inglesas num contexto um pouco anterior do que o John Payne. Então, se nós fôssemos analisar cronologicamente, talvez teríamos que ver primeiro George Self e depois o Painter. Mas eu fiz um movimento contrário e isso não vai fazer muita diferença. Por que eu digo isso? O George Self morreu em 1967. Então, nós vimos na última aula que o John Painter ele tem a sua maior força, a sua maior parte de afirmação no currículo escolar nos anos 70 e no início dos anos 80. Então, quando o John Painter está ali no ápice do seu processo escolar curricular em Londres, George Self já não está mais entre nós. Então, George Self nasceu em 1921 e faleceu em 1967. Já o John Painter faleceu em 2010. Então vejam como foi muito mais à frente. Sendo da segunda geração, ele vai também dialogar com a questão da música de vanguarda. Então nós já temos três elementos singulares entre Painter, Self e será também do Swanwick. O 1, segunda geração. O 2, atuação na rede escolar de Londres. Terceiro, atuação na música de vanguarda. Então, ele, atendendo às prerrogativas da música de vanguarda, ele vai condenar a música do passado, certo? E por que George Self vai condenar essa música do passado? Na verdade, ele não condena a música, ele condena o ensino de música que é desenvolvida com essa música de passado. Música do passado são as músicas convencionadas e consagradas pela história da música, desde o período barroco, passando pelo clássico e pelo romantismo, aquilo que está antes dele, Então é Mozart, é Beethoven, é Tchaikovsky, todos esses aí. E ele vai falar que essa música é um adestramento, promove um adestramento musical do aluno. Vocês estão entendendo? Então é isso mais ou menos que o George Self vai trazer. Ele quer dizer para nós que quando a gente coloca só um tipo de música, nós condicionamos essa música do passado e a gente cria um elemento que não potencializa outras formas de conhecimento. Vou dar um exemplo. Hoje em dia nós estamos com uma febre de colocar câmeras na sala de aula. Quando você coloca a câmera na sala de aula, você está de uma forma subjetiva dizendo para o aluno que o comportamento está alinhado a um olhar, talvez um olhar de correção, um olhar fiscalizatório, certo? De uma forma subjetiva, o que eu falo com isso? Quando eu não tiver a câmera, vocês podem aí, fazer o que quiserem na sala. Então, quando a gente coloca metas e linhas e elementos para serem adotados, procedimentos, a gente faz uma peneira, a gente faz uma filtragem e outros ficam de fora. Então, por conta disso, ele vai criticar a música do passado com esse viés de que essa música causa um adestramento. Bem, ele, da mesma forma que o George Self, ele... Tem um aluno esperando aqui, a Gleiciane. Desculpa, gente. Deixa eu admitir aqui a Gleiciane. Ele vai ter uma palavra também forte, que é a criatividade. E observem que a criatividade é a mesma palavra do John Painter. É a mesma palavra do John Painter. Só que essa criatividade do George Self, ela tem uma potência maior com o termo inventividade. E como o George Self vai trazer isso para as escolas? Na criação de notação musical
né? E ele vai chamar isso de notação inventiva alternativa, ou seja, não usarmos a notação convencional. Então a criança vai inventar, vai criar essas notações, e também a partir do invento, né, da criação de instrumentos musicais, uma ideia do que temos, mas sem os materiais que temos. Então, por exemplo, vamos fazer uma corneta. Essa corneta vai ser feita com materiais que você encontrar lá na sua casa, no seu porão, na sua igreja, né? Claro, naquela época as pessoas viviam nos seus lugares, então você ia procurar nos seus lugares e inventar. Então é uma criatividade mais voltada para o invento, né? Para a inventividade. Além disso, ele também trabalha o estímulo do ouvir, o objeto sonoro como elemento potencializador, certo? Vai usar as notações alternativas, linhas, retas, pingos, e isso ele faz mais do que o painter. Na verdade, a gente nem vê muito painter fazendo isso. Quem vai fazer mais esse procedimento de notação musical alternativa vai ser o Swanwick e mais o Schaeffer, o canadense, né? Vocês vão lembrar que o Schaeffer faz isso bastante. Então ele dá aí uma valorização nos instrumentos artesanais, né? Feito pelos próprios alunos principalmente. Então o poder criativo dos alunos em fazer instrumentos artesanais. E ele valoriza a criação sonora dessa inventividade dos alunos. Então vejam bem, ele mata duas cobras com uma paulada só. Vamos fazer essa metáfora. Porque o aluno cria um instrumento e a partir desse instrumento não se sabe o som que virá dele. Então ele valoriza a criação artística do instrumento, a inventividade, e valoriza também as possibilidades sonoras desse instrumento. Porque se eu faço um instrumento de conduíte, eu não sei se vai ter grave ou agudo, né? Eu não sei se vai ser longo ou curto o som. Então, a partir disso, ele ensina os elementos musicais, fazendo o aluno criar isso. Então, eu falo assim, você faz um carrinho, o seu carrinho derrapa, mas o que é derrapar? Né? Então, ele não está ensinando o que é derrapar e está ensinando um carrinho. Consegue perceber esse processo? Então, o seu instrumento toca notas seguidas como colcheias, então ele, na verdade, está ensinando implicitamente notas seguidas e o que é colcheia. Mas consegue fazer mais forte? Porque normalmente os instrumentos inventados, eles têm um limite sonoro, né? Então, ele consegue fazer mais forte, consegue fazer mais fraco. Então ele aproveita de um elemento gerador e ensina vários elementos musicais a partir disso, com perguntas e questionamentos, certo? Então ele explora essas convenções sonoras, essas criatividades. Ele vai valorizar a prática em conjunto. Então, claro, pensando em espaço escolar, ele considera, ressignifica essa questão da prática, da criação coletiva em conjunta, né? A questão da notação com linhas, eu já falei sobre isso. A pulsação musical para ele deveria ser arrítmica, mas quando eu falo arrítmico, eu estou falando de ritmos irregulares, sabe? Então, por que ele tem essa tese? Isso parte do princípio da música de vanguarda, que a gente não tem a métrica bem definida nessas composições. Então ele parte de um aprendizado com música que tenha ritmos irregulares, né, uma organização rítmica irregular, o emprego da escala cromática e não da escala diatônica, tá? Então, por quê? A escala cromática vai dar para ele mais subsídios sonoros, mais possibilidades de criação sonora. Além disso, a criação espontânea e o improviso. Ele vai também utilizar os instrumentos do Orff, né? Então isso aí é interessante. Ele utiliza a instrumentação do Orff.
ele deixa a métrica bem à vontade para suas composições, tanto que parte do princípio da criação, da inventividade. Vai explorar os instrumentos de som curtos, como clava. Então ele usa muito também a percussão. Além do instrumental off, ele usa também o instrumento de percussão. Certo, pessoal? Então essa foi uma introdução do George Self. Não é dos mais famosos, mas quem vai fazer um projeto de pesquisa que faz relação com a construção, com o criar, com a expressão, uma linguagem no modelo vanguardista em que a experimentação é a riqueza do projeto, precisa passar por George Self, precisa passar por John Payne, precisa passar, na verdade, por todos esses da segunda geração, né? Cada um deles tem a sua contribuição. Eu vou aqui abrir os slides. Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta.